Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. É uma alegria estar aqui hoje presencialmente, vocês devem ter percebido aqui a diferença do nosso estúdio. Estamos presencialmente em São Paulo gravando este episódio, então um episódio um pouquinho diferente, em outro estúdio, mas não muda a nossa essência. Temos uma especialista aqui e hoje vamos falar de um tema super legal. Vamos falar sobre estratégia para acordos, neste caso, do iFood. Vai ser um episódio super legal, você não perde por esperar. Acompanhe a gente até o final. Mas antes, como de costume, fazer um agradecimento para o curso de Direito da Univille. Este curso que incentiva todas essas discussões de altíssima qualidade que a gente faz aqui no Juriscast. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille, que tem mais de 25 anos de história, é detentor do selo OAB Recomenda, e se você quiser conhecê-lo um pouquinho melhor, basta acessar univille.br/direito. Além do mais, não esqueça que estamos em vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, assista aos nossos rostinhos por lá. Se preferir também, estamos em áudio em todas as plataformas de consumo de podcasts. Tudo bem? Este é o episódio número 115, vamos falar sobre a estratégia, a política de acordos do iFood com, como de costume, uma especialista. O legal do podcast aqui é que a gente sempre tem alguém especialista falando com a gente, então vou tomar um segundinho aqui para fazer a sua apresentação formal da Júlia Pesce, sobre montar estratégias aí de acordos no iFood. Ela é coordenadora do time de resolução de conflitos civil no iFood, formada pela UFRJ e cursando MBA também na FGV. Tem atuação focada na área civil, especialmente em contencioso corporativo. Atua tanto na gestão do massificado quanto em demandas estratégicas. Júlia, muito obrigado pela presença, pelo aceite. Seja bem-vinda aí ao Juriscast. Obrigada a vocês, prazer participar. Maravilha. Perceberam o sotaque, né? Sotaque carioca, gostei. Fica à vontade para contar pra gente, né? Sempre a gente tem um especialista diferente aqui e quando vem uma marca assim que as pessoas conhecem, reconhecem, provavelmente todo mundo usa essa marca aí no dia a dia, né? É legal que a gente, além de conhecer a profissional, a pessoa que transforma lá o ambiente jurídico, também está relacionando com a marca, né? Respectiva que está lá no mercado, transformando aí as nossas vidas. Vamos começar do começo, então, essa nossa conversa, dar um pouquinho de contexto para a nossa audiência. Vamos falar sobre estes obstáculos. Como que você, lá dentro do iFood, entendeu, chegou lá, que tipo de situação você estava enfrentando e pensou, poxa, vamos pensar um pouquinho mais aqui numa forma diferente de resolver os nossos conflitos, acordos. Vamos falar sobre esse tema. Então, conta um pouquinho para a gente, para a audiência, que ambiente, né, que cenário você enfrentava e como que começou esse negócio de criar aí uma política, criar uma estratégia para utilizar acordos lá dentro do iFood. Bom, a gente tinha já, antes de eu entrar, uma política que não era muito efetiva para a empresa. Ela era muito marginalizada aos temas que a gente realmente tem na companhia. E acabava que a gente notava que muitos casos não eram direcionados para acordo, apesar de ser possível o acordo, porque muitas vezes não estava claro o direcional para o escritório, não estava claro onde eles deveriam buscar os insumos e também não tinha um estímulo muito grande a fazer o acordo. Então, em 2021, 2022 mais ou menos, a gente resolveu reformular um pouco essa política. Essa política segue sendo reformulada, ela não é imutável, ela não é estática, para nenhuma empresa vai ser. A gente precisa sempre adequar realmente a realidade da empresa naquele momento e o que a gente está pensando ali de estratégia para o nosso meio. Então, a gente começou a mexer nisso e entendemos que faria sentido, inclusive, ter uma plataforma de ODR, que é a própria ProJuris, que atua com a gente, para fomentar um pouco mais esses acordos e a gente ter também um pessoal especializado nessa tratativa. E aí,
São vários desafios que a gente precisou passar por eles e imagino que todo mundo da audiência também vai passar, não necessariamente por todos, mas por boa parte. A primeira parte é a gente entender realmente o objetivo da empresa com aquela política, né? Então, a gente teve que parar e entender o que o iFood queria com uma política de acordo cível. Era uma política temporária, era uma política para resolver um problema pontual de uma causa raiz, era uma política que a gente pretendia levar para a carteira inteira. Junto com isso, entender também as decisões judiciais. Não adianta eu fazer a política sem ter noção de como que o judiciário está decidindo os meus temas. E mais do que isso também, entender se a matéria é relevante para discussão no judiciário ou não. Quando eu faço o acordo, eu acabo tirando essa possibilidade de discussão, né? Muitas vezes, a maior parte dos processos acaba sendo direcionado para isso, se você tem uma política específica. Então, acaba que, muitas vezes, você não tem a oportunidade de ver o desenrolar daquela matéria no judiciário. Então, foi importante entender quais eram os temas que a gente realmente queria discutir, que a gente entendia que fazia sentido para a empresa, para o momento da empresa especialmente, e quais temas que, apesar de compensar financeiramente discuti-lo no judiciário, a gente entende que faz sentido para a experiência do cliente dar um passo para trás e tentar o acordo. No iFood, a gente pensa muito na experiência do cliente e esse é um ponto que a gente precisa observar também na construção da nossa política. Depois disso, a gente tem a questão dos valores envolvidos, né? Que também é um outro ponto. Não só o valor do acordo que está sendo autorizado para ser feito, mas existe todo um racional por trás. Primeiro é de entender o quanto que a gente tem de custo com a nossa operação. E o custo com a nossa operação não é só o custo do processo. A gente tem contratação de pessoas que vão atuar junto com o iFood, a gente tem o custo com o atendimento pré-processual, né? Então, os nossos canais de atendimento também precisam ser levados em consideração. A gente tem que entender o ticket médio daquela carteira e, mais do que isso, entender o critério de provisionamento da empresa. Tem empresa que faz por ticket médio, tem empresa que faz por pedido, tem empresa que faz por processo, enfim. Vai de cada um, a gente precisa realmente ter essa visibilidade de como que está estruturado. Entender que, para eu fazer um acordo, eu preciso ter esse valor do acordo provisionado. Senão a gente vai estar fazendo um pagamento sem o provisionamento anterior. E isso pode dar um problema ali com o time de contabilidade, com o time de FP&A. Então, a gente precisa pensar nisso também, deixar esse valor provisionado e deixar muito claro para o escritório quais são os nossos critérios e o que eles precisam alterar em cada momento do processo. Por fim, assim, acho que já entrei um pouco nesse mérito, né? Tem os custos de cooperação pré-processual, mas mais do que isso, a gente tem políticas na empresa que também são pré-processuais. Então, a gente tem um atendimento ao cliente. Qualquer problema que aconteça, ele pode entrar em contato com a empresa para tentar resolver. Não faz sentido eu ter uma política de acordo que está descasada com a política que eu tenho nos canais de atendimento de CX, ou enfim, para as outras empresas, o time que faça esse atendimento. Se eu sempre nego reembolso administrativo e chega no processo eu faço acordo, eu estou só inflando a minha carteira, né? Então, precisa estar casado. Acho que é muito importante a participação do time de CX nessa construção. Ter isso em mente na hora de construir a sua política vai facilitar muito a análise que vocês têm para fazer. Enfim, toda a audiência aí, pensar nisso desde o início facilita muito o dia a dia. Legal. Boas dicas. Essa dica da coerência acho que é muito importante porque, de fato, dependendo, né, do tipo de empresa na qual a nossa audiência esteja trabalhando, a realidade vai ser diferente. Os pontos de contato, pontos de atendimento serão diferentes, os problemas serão diferentes. Então, legal essa visão de que, poxa, o jurídico não é uma ilha, né? A gente não está isolado do restante da empresa, a gente tem uma estratégia de atendimento, a estratégia de acordos pode e até deve ter uma boa relação com ela, né? Acho isso muito importante, assim. Para mim, o jurídico de empresa, ele não pode ser um blocker do negócio, ele tem que ser parceiro. Eu vejo muito isso no iFood, né? Eu já trabalhei em outras empresas e eu não tinha esse nível de contato com outros times, mas aqui no iFood a gente tem realmente essa política de buscar soluções e ser parceiro dos times de negócio. Então, hoje eu tenho contato com times que em outras empresas eu nunca tinha tido. E faz muito sentido a gente ter isso e pensar na estratégia da empresa de uma forma mais macro e não só o que faz sentido para o jurídico. Porque às vezes o que faz sentido para mim não está fazendo sentido para o time de atendimento, não faz sentido para o comercial, não faz sentido para o time de marketing. Então, realmente, uma dica muito boa, que eu acho que funciona muito no iFood, é ter essa visão do jurídico como sendo um parceiro. Não é blocker, expor os riscos, obviamente, mas sempre buscando, de fato, uma solução que funcione para a empresa como um todo, para o ecossistema e não só para si, né? Que legal, é muito gostoso de ver, de ouvir
esse nível de maturidade. Imagino que vocês já tenham caminhado e aprendido muito ao longo dessa construção. E como você falou, constante adaptação da estratégia e, consequentemente, da política, né? Então, antes da gente seguir, se não precisa comentar nenhum dado interno, claro, mas assim, você provavelmente tem um time interno, você provavelmente tem escritórios que lhe apoiam, você tem ali os detalhes da sua política, né? Poxa, o que eu vou levar para acordos, quais casos eu não vou, você deve ter as suas alçadas, etc. Do ponto de vista, assim, de estratégia e aprendizado ao longo do tempo, assim, o que você foi aprendendo ao longo do tempo, assim, com essa relação entre times internos, times externos, em especial advogados, definição da política? O que você já aprendeu fazendo essa estratégia e a execução dela ao longo dessa tua experiência no iFood? Aprendi que nada é certo. Então, o tempo todo a gente tem que estar disposto a mudar e entender o que funciona, o que não funciona. E aí, enfim, tendo também trabalhado em outras empresas, eu sei que políticas diferentes funcionam em ambientes diferentes. Para o iFood, uma política pouco focada, pouco clara, não estava funcionando. Então, a gente precisou de alguns critérios mais objetivos para facilitar também as análises, especialmente tendo a integração com a ProJuris, né? Então, a gente precisou, de fato, ter alguns critérios ali para facilitar um pouco mais esse envio. É uma adaptação, né? O critério objetivo funcionou durante bastante tempo, ainda funciona de certa forma, mas agora a gente já está tendo que fazer uma adaptação também desse critério. Então, acho que o primeiro ponto, assim, é entender que não vai ser uma única resposta, não vai ser um único momento, é de fato estar aberto a entender os seus números, os seus dados e conseguir se adaptar. Então, a gente entendeu que uma parte da nossa política já não estava mais fazendo sentido e hoje a gente está buscando revisitar ela. E nunca é simples fazer essa análise novamente, a gente acaba estando viesado, né? Eu construí junto com o meu time essa política, então, obviamente, eu já tenho um viés ali para ela. Mas tá fazendo sentido? O que eu posso mudar? O que foi bom da política que eu criei com o time e o que não foi bom, o que eu posso alterar? Então, assim, um desafio. Imagino que todos também passem em algum momento por isso. A gente tem... Sempre que você cria uma política de qualquer que seja na companhia, né? Mas falando aqui da política de acordo, a gente precisa ter como mensurar a efetividade dessa política. Então, passo 1 ali, junto com a definição da política, é entender quais os KPIs que vocês vão ter para verificar se está fazendo sentido ou se não está fazendo sentido. Quais são esses KPIs, né? Vai depender do tipo de política que vocês tenham. Entradas mensais, ticket médio de condenação, localidade específica, uma comarca, decisão favorável, desfavorável, enfim, vai de cada um. E a gente construiu alguns desses KPIs e a gente pôde identificar um desvio. Sempre que você tem um critério, uma política de acordo, é muito fácil para advogados ofensores se valerem dessa advocacia predatória para ajuizar cada vez mais demandas contra as empresas. E a gente observou um aumento desses no iFood, a gente conseguiu identificar rápido até porque a gente tinha um KPI, se a gente não tivesse também seria um pouco mais complexa essa análise. Aí a gente precisa revisitar, né, entender por que a gente teve essa atuação desses advogados ofensores, o que está acontecendo na minha política que permite com que eu tenha esse tipo de atuação. Aí a gente tem que dar um passo para trás, não tem jeito, a gente tem que entender que, beleza, vou ter que voltar ali um pouco, vou ter que travar um pouco esses acordos, entender o todo para poder voltar com uma política que faça mais sentido e não dê oportunidade para essas pessoas atuarem e sim dê oportunidade para que os clientes que efetivamente precisam daquele acordo tenham uma atuação aqui nossa. Enfim, desafios são muitos. Esse é o mais recente que a gente está passando, ainda está passando. É bom, né? É bom ter desafio, que aí nos faz pensar, nos faz sair um pouquinho da caixa. Legal. Tinha uma marca famosa que falava que os desafios movem o mundo. E é verdade, né? A gente, nesse teu exemplo aí de... Poxa, achamos aqui alguns advogados contumazes que acharam um nicho aqui e estão nos atacando. Provavelmente agora, você olhou para esse problema, você vai resolver esse. Depois vai vir outro, né? Vamos adaptando aqui tanto a atuação quanto a estratégia. E é legal de ver que, no seu caso, vocês têm uma maturidade muito grande já, como usando as suas próprias citações. Poxa, você já tinha uma política de provisionamento, né? Você já tinha uma noção de risco de determinados tipos de processo. Tudo isso ajuda a criar a sua política de acordos. A gente já tinha aqui, que bom, né? Tecnologia, uma coisa que nos permitisse ter uma organização interna e ter
capacidade de obter dados para tomada de decisão inteligentes. Show! Tudo isso ajuda. Mas tem bastante gente na audiência que provavelmente vive realidades diferentes. Tem gente que talvez ainda esteja lá controlando tudo no Excel, tem gente que talvez não tenha, né, uma política de acordos, ainda não tenha conseguido parar para fazer isso. Tem gente que vai ter escritórios terceirizados fazendo isso pela empresa. E tudo bem, a gente está aqui para inspirar. O exemplo arrasta, né? O exemplo inspira e arrasta. Então, temos aqui um caso, o seu caso aí na audiência vai ser diferente. Logicamente, não tem receita de bolo ipsis literis aqui nesse caso, mas, poxa, nos dá uma dica de para onde olhar, por onde começar. Do ponto de vista de risco, né? A gente tem risco em tudo, né? Então, fazer o que faz resolve ou mitiga alguns riscos e expõe outros, né? Criar uma política de acordos para quem não tem e começar a fazer acordos mitiga alguns riscos, mas cria outros e assim vai ser sempre, né? Que riscos, pensando no seu caso prático, assim, poxa, que riscos vocês estavam tentando evitar ou diminuir quando vocês pensaram assim, poxa, vamos trabalhar nessa linha, vamos buscar uma solução, vamos especializar o nosso time e criar uma política para a gente evitar riscos lá na frente, evitar um problema futuro, né? O que estava passando aí na cabeça ou que esteja hoje, né? Poxa, o que a gente está tentando evitar? O que a gente está tentando prevenir? Acho que isso também é legal conhecer do exemplo de vocês, porque, de novo, vai mudar de caso para caso, de empresa para empresa, mas pô, você tem que estar olhando uma condição, né, uma probabilidade para conseguir traçar um plano para chegar lá, né? O que vocês estavam de olho aí do ponto de vista de riscos? Nunca vai ser uma coisa só, né? Vai ter empresa que o único objetivo ali é diminuir o passivo que a gente tem, né? Uhum. Pagar menos. Tem empresa que vai focar só numa demanda específica, tipo, essa discussão não faz sentido para mim, independente do valor, às vezes o valor é até baixo, mas a discussão em si não faz sentido. Tem empresa que vai pensar na visão do cliente, né? A gente acho que é uma mistura um pouco. Óbvio que a gente não vai fazer um acordo num caso que não seja financeiramente favoráveis pra gente, mas também pro cliente. Então, a gente sempre tenta mitigar o risco do cliente ter uma experiência ruim. Eu não quero que esse cliente volte a nos acionar judicialmente. Eu quero resolver o problema dele. O nosso time, a gente se intitula Resolução de Conflitos por isso também. Sempre discuto isso com o meu diretor, com a equipe, enfim. A gente quer prevenir o conflito. A gente quer evitar que ele aconteça. Se ele aconteceu, eu quero resolver aquele conflito. Tem vezes que eu vou conseguir resolver num acordo, que é bom para todas as partes. Tem vezes que eu vou ter que resolver realmente no judiciário. E aí de fato, entender. Eu consigo resolver esse problema num acordo? Faz sentido para a empresa e para o cliente essa experiência? Se fizer sentido, vai estar na nossa política. Não tem jeito. E é muito importante ouvir também o cliente. Então, não adianta eu pensar numa política que para mim faz sentido e está sendo muito mal aceita, né? Quando você vai fazer as tratativas de acordo, ela não está funcionando. Sim. Então, talvez não seja o caso de seguir com essa política, talvez seja o caso de voltar a entender o que o cliente quer. A gente já pensou em várias vezes, é um pagamento, é talvez um outro tipo de compensação, um voucher ou uma experiência diferente. A gente está aberto a essas discussões também. Então, os riscos que a gente quer mitigar é justamente dessa experiência e evitar, assim, entender, poxa, deu certo esse acordo, eu vou levar para o time de CX, entendeu? Olha, eu estou fazendo muito acordo aqui nessa causa raiz. Qual a política da empresa que a gente está travando aqui? Tá fazendo sentido a gente ter essa política? Vamos revisitar, porque aí eu tenho menos acionamento no judicial. E aí eu consigo resolver o problema do cliente logo na largada. Talvez eu nem tenha esse acionamento do cliente também administrativamente, né, nos canais de atendimento. Pode ser que eu resolva antes mesmo de que isso vire uma situação. O nosso ponto aqui com a política é esse, entender o todo da empresa, entender onde que está o problema e endereçar ele para que a gente evite que tenha essa experiência ruim e, obviamente, também evite o aumento de um passivo ali de processos judiciais, aumente um gasto que a gente vai ter, enfim. Legal, maravilha. Eu gosto tanto de ouvir quando a gente tem essas citações de empresas que têm, de fato, foco na experiência do cliente, né? No mundo da tecnologia isso é mais comum, né? A gente falar sobre e levar em consideração. Uhum. Mas é muito legal ver que, poxa, lá no time jurídico, que normalmente é um time mais quadrado, assim, poxa, uma das preocupações principais é a experiência do cliente, né? Eu estava recentemente relendo aquele livro, né, Como Chegar ao Sim, que fala bastante sobre essa teoria da resolução de conflitos de forma alternativa, através da negociação e tal. Parte dessa teoria é que, poxa, o que o cliente, o que a outra parte está pedindo
nem sempre é o que está motivando, né? Você falou disso, poxa, a gente quer entender o que o cliente efetivamente quer. E é uma preocupação muito humana, né? Dar o lado humano para tratativa técnica, na minha percepção, é muito legal e é o que diferencia alguns atendimentos, né? Algumas marcas de outras. Então, fica aqui meu parabéns e a minha admiração por empresas que conseguem levar isso além do discurso. Né? Além do discurso. A gente falou de riscos. Poxa, tem um risco reputacional, né? A gente ter, em especial, onde há volume, né? Onde a gente tem um contencioso de massa. Poxa, o risco reputacional sempre vai existir, mas nesses casos ele é amplificado. Então, poxa, se a política de acordos lida com bastante gente vai ver, falar, repercutir, poxa, faz total sentido. Então, que legal. Estou muito feliz. E a política de acordo também pode causar um risco reputacional por si só, né? Existem empresas que têm uma política de sempre fazer acordo em determinado momento e isso vira no mercado, tipo, vira abuso, tô fugindo de uma condenação, tô fugindo de uma jurisprudência. Então, é importante também ter essa visão, assim. E esse ponto sobre o jurídico estar muito atento a isso, acho que os novos juristas vão trazer isso um pouco mais dentro de si, né? Comecei a estudar direito e ainda não tinha tudo isso que tem hoje, né? A gente não falava em jurimetria, a gente não falava em ODR, a gente não tinha muito esse contato. Nosso contato na faculdade era processor, defende, é isso aí. É isso aí. E agora a gente tem essa possibilidade. Então, eu, desde o início, eu busquei me atualizar nesse tema. Então, eu trabalhei como conciliadora no Tribunal de Justiça, fiz curso de mediação. A gente, quando começou as plataformas, a gente fez curso de ODR. O que são essas plataformas? O que elas podem fazer por nós? É entender que até a contratação da equipe que você faz vai fazer muita diferença na hora de atuação da equipe, da empresa, né? Se eu contrato pessoas que não estão alinhadas com esse pensamento, eu vou ter um blocker dentro do meu próprio time para seguir com algum projeto que seja muito legal para o cliente, que seja muito legal para a empresa. Então, é muito importante também ter isso em mente na hora de fazer a contratação, né? Tem que ter um fit ali cultural com a empresa, tem que ter um fit cultural com a equipe e com o que você busca. E aí, para isso, é muito importante ter também claro na sua cabeça qual o objetivo que você tem com a sua equipe. Então, Legal. Boa dica. Daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso aí, sobre time, sobre características e habilidades. Eu imagino que quem esteja nos assistindo, nos ouvindo, esteja pensando, poxa, eu gosto desse tema, será que o que precisa para trabalhar com isso, para estar no time da Júlia? Pô, vamos falar sobre isso, mas antes, quero fazer um pedido para você que está aí na audiência. Na verdade, são dois. Primeiro, me siga aí nas redes sociais. Você me encontra em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, etc., com @Thiago Facchini. Fique à vontade para a gente conversar por lá, socializar, é esse o propósito das redes sociais. Quero pedir também para você que está ouvindo, está assistindo, poxa, tem algum colega da sua área, da sua empresa, do seu escritório, que quer conhecer essa conversa aqui, encaminha aí esse episódio do Juriscast para essa pessoa, manda para lá. O propósito do Juriscast é que a gente dissemine conhecimento para que assim ele seja multiplicado. Então, a gente chega num ecossistema jurídico cada vez mais próspero para todos nós que estamos dentro dele. Então, vamos ajudar mais gente a conhecer esse tipo de discussão que está sendo feita aqui. E, por fim, avalie este episódio. Deixa aí seu joinha, seu coraçãozinho, suas estrelinhas, 5 estrelas. Deixa aí para a gente continuar produzindo ótimos episódios com especialistas referência aqui para vocês. Tá bom? Se quiser deixar comentários aí também, eu faço questão de lê-los, respondê-los, tá? Fique à vontade. Bom, vamos seguir a conversa aqui. Eu tenho mais 2 temas para perguntar para você. Um vai ser em seguida com relação a habilidades, né, das pessoas. Mas antes eu quero te perguntar sobre tecnologia. Tecnologia a gente vive, né, com isso aqui, tá aqui, todos estamos já conectados a ela, em algum nível, né? Para peticionar lá no tribunal, precisa entrar no site do tribunal ou no software de peticionamento, a gente usa softwares, etc, etc. Na sua realidade hoje, você usa tecnologia também, e vou aqui pressupor, você depois me corrija ou explane aí a sua realidade, mas assim, imagino que numa empresa como o iFood você tenha volume e tenha diferentes casos para tratar. Quando a gente fala de volume, ou coloca mais gente ou coloca tecnologia para facilitar a sua vida, para automatizar rotinas. Então, quero lhe perguntar como que você está utilizando a tecnologia para facilitar a sua vida, a sua gestão e a obtenção desses indicadores, desses dados que você precisa para justificar a sua própria atuação, seu próprio time dentro da empresa. O que você usa, o que você pode dar de dicas, recomendações e sugestões aí para o pessoal que está nos assistindo?
Hoje em dia não dá mais para não ter nenhum sistema, né? Não ter nada que te ajude nessa em gestão. Em época de inteligência artificial deve ter alguém pensando assim, bota o chat GPT que ele resolve tudo, né? Deve ter alguém pensando. Eu acho até importante fazer um adendo, assim, não é porque existe a possibilidade também de você ter uma tecnologia, uma inteligência artificial, que necessariamente ela vai se aplicar ao seu dia a dia. Então, tem que ter noção também para não sair fazendo qualquer coisa e no final não dar em nada, né? Você gastar o seu tempo com algo que não faz sentido. A gente tem um sistema de controle processual, que acho que é o básico. É claro que tem empresas menores que acabam tendo menos processo e consegue controlar ali na mão. A gente já não consegue. Então, a gente tem esse sistema de gestão. A gente tem escritórios parceiros que atuam com a gente, que também têm os próprios sistemas e conseguem trazer os próprios indicadores. Mas dentro do nosso sistema, a gente estabelece alguns gatilhos para que a gente consiga ter indicadores. Então, assim, vou explicar de uma forma muito leiga, que foi a forma que eu consegui entender. O sistema nada mais é do que uma cara bonitinha, mas por trás tem um grande Excel com colunas e linhas trazendo os dados de cada processo. Então, com esse Excel, você consegue gerar indicadores, gráficos, enfim, números no geral, você consegue puxar as informações de lá. E aí ele precisa estar num data lake, e com esse data lake a gente consegue jogar também para o Tableau e ter ali uma visão um pouco mais friendly, um pouco mais amigável ali da nossa carteira. Então, a gente consegue entender quantas causas raízes a gente tem, qual a volumetria de cada uma, tipo de decisão, se a gente está tendo favorável, desfavorável, acordo, é primeira instância, é segunda, tá fazendo sentido, a gente conseguiu provisionar certo, a gente não tá provisionando certo, o que a gente precisa ter de alteração. E aí, enfim, o nível de detalhes é infinito. Você pode ter qualquer tipo de informação que você precisa, você só precisa ter o gatilho ali na sua plataforma, né? Então, tudo que a gente pensa, os dados que eu quero ter, eu preciso pensar como que eu gostaria de ter essa visão. Beleza, tenho ali. Que dados que eu preciso para ter essa visão? Tais dados. Eu tenho esses dados no meu sistema, eu preciso criar essa informação. E aí a gente vai fazendo esse passo a passo para conseguir, de fato, ter a melhor informação para a gente. E a gente trabalha tendo essa visão interna da empresa, a gente tem os escritórios parceiros que trazem também a visão deles, então a gente consegue bater com a nossa para ver que está tudo certo. A gente conta também com outras vertentes, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com massificado. Obviamente, a gente consegue colocar em clusters as demandas que chegam. A gente tem ali as causas raízes que dão origem àquilo. Então, nós temos minuta padrão para elas, para garantir que a minuta que sai do iFood está saindo sempre com um padrão do iFood, tá fazendo sentido, os escritórios, independente de quem vai atuar, sabe qual é a discussão que a gente tem com a tese que a gente vai ter. Então, essa minuta é interna, sai daqui e os escritórios replicam. Isso ajuda no massificado, especialmente para o escritório, né? Que não tem só agente de cliente, tem um monte. Então, no volume facilita você ter ali a informação mais rápida. A gente também tem a plataforma de acordos, que nos ajuda também a ter indicadores, se está fazendo sentido, se não está... Qual a curva de elasticidade? Se eu aumentar o valor do acordo, eu vou ter quantos acordos a mais? Tá fazendo sentido o valor que eu tô colocando? A causa raiz tá tendo efetividade? Tem alguma comarca que não tá fazendo sentido pra gente? Que não tá tendo uma boa aceitação? Consigo até num nível de detalhe maior, entendeu? O cliente quer o pagamento ou ele quer alguma outra coisa? O que eu consigo fazer para melhorar a experiência dele? Então, a gente tem essas informações. E a gente tem os sistemas internos da empresa fora do jurídico, né? Então, a gente tem o time de CX, que é quem atende o cliente. Eles têm ali informação, tipo, o que eu tô atendendo? Quais são os motivos de acionamento do cliente? O que tá tendo de problema? Legal. Isso tá se replicando no judiciário ou não? Enfim, esse nível de detalhe a gente só tem porque, de fato, temos sistemas, usamos a inteligência artificial para ajudar. Inclusive, para quem quiser também, é muito legal começar a usar a inteligência artificial até para montar a minuta, né? Tem algumas que você procura jurisprudência, não vem um negócio muito certo, é sempre bom. A maioria, o que acha sempre primeiro... Sempre bom dar um double check, assim, tá fazendo sentido, checa a fonte, né? Mas ajuda, às vezes você quer de um tema específico, preciso entender do tema tal. O que o judiciário tem entendido? Vai te trazer um overview ali, depois com a sua análise crítica, que sempre vai ser necessária, você consegue ver se está fazendo sentido ou se não está, se a fonte que foi buscada é real ou não é. E isso te ajuda na construção dessa minuta padrão, te ajuda no embasamento que você vai ter para construir aquela tese e até embasar outras políticas como a política de acordo, né? Legal. Eu vou fazer uma pergunta complementar que nem estava na nossa pauta, mas porque eu fiquei curioso. Por quê? Porque eu converso com muitos coordenadores, gerentes, diretores jurídicos e, em alguns casos, eles me relatam ou medo ou dificuldade pensando no volume,
né? Então, assim, poxa, vou fazer uma estratégia para fazer negociação, legal. Essa estratégia vai ter que entrar em ação. Para isso, eu preciso de gente, né? Poxa, eu não tenho um time interno de negociação. E, para negociar, eu tenho aqui a lista dos clientes, tem volume, eu vou ter que mandar e-mail, vou ter que mandar WhatsApp, vou ter que fazer ligação, vou ter que, sei lá, criar essas formas de contato. Isso dá trabalho para ter um time fazendo isso. Tem gente que, poxa, vai passar para o escritório terceirizado. Eu queria te perguntar, se você puder falar, claro, desse seu caso. Você terceiriza tudo, você faz um pouco dentro de casa, você não faz nada, como é que foi? Porque, assim, tem volume. Até chegar ao sim, tem bastantes etapas que normalmente começam lá no CX, provavelmente, no atendimento ao cliente, que pode ou não virar uma demanda aqui para acordos e, eventualmente, até chegar ao acordo, tem interações, né? Então, assim, você lida com muito volume, se sim ou se não, e se lida internamente, lida externamente, o que você vê a respeito desse cenário? A gente tem volume, sim. Existe o atendimento de CX que também tenta resolver o problema do cliente. E aí a gente conta com um time de atendimento para fazer isso, mas eles também têm indicadores para entender onde direcionar a atuação. Porque se você tem muita coisa para fazer, você precisa ter minimamente um direcional ali por onde eu vou começar. Que eu faço primeiro, né? Qual é o principal problema que eu tenho? Não adianta querer atacar tudo de uma vez. Todas as minhas causas raízes eu tô com problema, eu quero fazer acordo em todas e eu mesma vou negociar tudo. Não vai. Vamos dar um passo para trás e entender onde que está o seu principal problema. Quem faz tudo não faz nada. Ou pelo menos não faz nada bem, né? Exatamente. Então, tenta focar inicialmente ali a sua atuação. Para a gente tem a plataforma de ODR que ajuda muito, né? Então, a gente consegue direcionar os casos. Antes era um direcionamento manual. A gente entendeu que não estava funcionando também pelo volume. Por precisar de uma análise ali preliminar que a gente conseguia eliminar. Se a gente tem critérios objetivos, a gente consegue eliminar essa análise manual. Legal. Então, eu consigo já direcionar para a plataforma de ODR, que facilita muito a vida, né? A gente consegue ter uma escalabilidade bem maior na tratativa desses acordos. Se você for fazer internamente, é isso, é entender qual é o teu foco. Vai ser uma causa raiz específica? Começa por ela e sente qual o volume de trabalho que você tem para fazer essa negociação. E que vai funcionar. Às vezes um primeiro contato funciona, às vezes não. Pra gente funciona até antes mesmo da citação a gente poder identificar aquele caso, identificar que é um caso possível de acordo e tentar essa tratativa. O cliente fica até muito mais aberto, né? Sim. Pra gente conseguir fazer, e a gente elimina um custo também aqui interno, que eu não vou precisar tocar aquela ação. Simplesmente vou encerrar aquela pasta e todo mundo sai feliz. Então, entender a volumetria que você tem e os meios que você pode usar ajuda muito. Pra gente, o tamanho que tá o iFood, a gente não consegue fazer na mão. Não teria como. Não sairia a política do jeito que a gente queria. Então, pra gente fez sentido essa contratação. A plataforma de ODR são várias no mercado, vocês são uma delas que atuam pra gente, a gente gosta bastante, mas tem várias outras também, várias outras realidades, vários outros formatos. O único ponto que é importante é tomar cuidado também com privacidade de dados, né? Tipo, que dados você vai jogar pra plataforma poder negociar. Então, entender também, a sua plataforma usa que meio de contato com o cliente. Legal. Faz sentido você encaminhar o que não está sendo pedido? Então, se o contato vai ser via e-mail, você precisa encaminhar CPF, RG, endereço? Talvez não. Então, tomar cuidado um pouco com isso também. E com auditorias internas. Então, todos os sistemas que a gente tem na empresa, eles passam por uma análise do time de compliance, time de privacidade, do jurídico, minimamente, né? Para entender se eles estão aderentes. A gente tem políticas claras de privacidade, políticas claras de contratação de fornecedor, o que precisa ter minimamente de estrutura, o que não, para que a gente mitigue esse risco também. Então, visão geral, né? Maravilha, é isso aí. Eu sou apaixonado por isso aqui, por esses momentos, porque eu sempre aprendo muito, né? Eu sempre descubro coisas novas em cada conversa dessa, então... Muito obrigado, Júlia. Pra gente continuar, você falou de time, né? A gente conversou que ia falar sobre isso. Poxa, dificilmente a gente faz tudo sozinhos, né? Na minha visão, os advogados, as pessoas que trabalham com essa linha de desjudicialização, como você falou, poxa, na minha época eu fui atrás de curso, né, de certificação, poxa, fui estudar o tema. E eu imagino que faça sentido você ter um time com características diferenciadas ou até específicas para que você tenha essa estratégia bem definida e uma execução bem feita, né, que leve ao sucesso do que foi planejado. Então, para ter alguém no seu time, para ter alguém que trabalhe com isso, o que você entende que faz diferença lá
no indicador, no resultado final, assim, poxa, que habilidades ou que comportamentos que um profissional nessa área, nesse tipo de atuação, que talvez esteja aí nos ouvindo e queira se postular ou queira ir para essa área, o que você entende que é valioso para alguém que pretende trabalhar nesse tipo de atuação que você vem atuando? Olha, quando eu comecei, a gente ainda ia no balcão, né? Fazer a análise ali dos processos, pegar andamento e tal. E aí, realmente, o tipo de habilidades que eu precisava ter na época são completamente diferentes do tipo de habilidades que eu tive que desenvolver. E tudo bem a gente desenvolver as habilidades. Até para quem já está no mercado há mais tempo, assim, não existe um limite para você mudar a sua área de atuação. Então, hoje em dia é muito mais fácil a gente conseguir o conhecimento. Tem curso online, tem palestra, tem vídeo no YouTube, tem podcast, enfim. É muito fácil de você se atualizar. Considerando uma empresa como o iFood, né, que busca essa visão mais próxima do negócio, menos blocker, mais propositiva. Não adianta só eu pegar uma pessoa que é muito boa em processo civil. Pô, pode ser ótima, mas talvez não tenha a habilidade, soft skill que eu preciso para lidar com outros times. Então, hoje, quando a gente busca fazer uma contratação, óbvio que a gente também vai buscar uma pessoa que entenda bastante de processo civil, que consiga discutir teses jurídicas, que tenha organização, que consiga desenvolver bem temas, perguntas, conversar, enfim, habilidades básicas de um advogado. Mas eu não busco uma pessoa que seja muito engessada, que nunca tenha buscado outros tipos de conhecimento. Então, acho que hoje a gente tem um time que, óbvio, a gente tem nichos, a gente tem focos, mas a gente também é bastante generalista. Eu atendo temas que, às vezes, você nem pensa que um jurídico de empresa vai atender. E a gente lida com tecnologia, né? O iFood é uma empresa de tecnologia que faz intermediação. Então, eu tô tendo que me atualizar o tempo todo. Então, tem que ser uma pessoa que goste também dessa atualização, que esteja disposta a aprender, a ouvir outros times. Às vezes, a gente tem defesas de temas que a gente fala assim, gente, nunca vi isso na minha vida. Preciso estudar. Não existe jurisprudência para esse tema. É uma coisa completamente nova. O que eu vou fazer? Cara, sentar, entender com o time, da onde tá vindo a informação, qual o racional por trás das coisas. Tá fazendo sentido eu levar desse jeito a minuta ou eu devo levar de outro? Como tocar? Ter pessoas que tenham essa visão, de fato, propositiva. Eu quero que as pessoas não pensem que quanto mais processo, melhor, que eu tenho mais trabalho. Não é isso. Eu não quero que você atue no dia a dia, ali, micro do caso. Eu quero que você tenha uma visão analítica da carteira como um todo. Entender que o impacto que tem aqui talvez também esteja impactando aqui. Se eu melhorar aqui, eu melhoro aqui e ali. Ou não. Nada disso está fazendo sentido, tem outra coisa fora. Eu consigo buscar soluções propositivas com outros times. Entender minimamente de tecnologia. Eu não sou expert no assunto. A gente tem um time de Legal Ops que entende muito mais do que eu. Mas para eu discutir com esse time, eu preciso entender o que eu quero. Eu preciso entender o que é viável de ser feito. Eu preciso entender que existem outras plataformas fora que talvez seja uma coisa que a gente consiga buscar. De fato ter essa visão mais ampla, assim, do que é uma empresa, do que eu espero dessa empresa, como que eu consigo resolver problemas que não só são jurídicos, mas muitas vezes têm impactos em outros times ou têm origem em outros times. Conhecer as possibilidades. Ninguém conhece tudo, né? A gente está em constante mudança, mas se manter atualizado, entender o que está aparecendo no mercado, fazer testes, sabe? Tipo, errar, tudo bem errar. A gente fica nessa, precisa acertar sempre. Não. Às vezes errar é a maneira mais fácil de acertar aprender. Depois, Exato. Corrigir o erro. Exato. O iFood tem essa política de fail fast, né? Então, a gente errou, beleza. Tocar a bola. O que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu? Errar de novo, o que a gente pode fazer? Vamos errar erros novos. Exato. Vamos tentar, vamos buscar. Assim, principal, eu acho que faz muito sentido aqui para o nosso time, é entender que nós somos um time unificado. A gente tem um time de resolução de conflitos, a gente tem um time do consultivo, time de contratos e tal, mas o jurídico como um todo, ele precisa adotar uma linguagem uniforme. A gente precisa se ajudar. Então, não é porque eu recebi uma demanda consultiva que eu simplesmente vou falar, toca aí, passa para alguém. Eu vou tentar dar um direcionamento, eu vou tentar ajudar, eu vou pensar no impacto que isso pode ter para mim, que às vezes a demanda consultiva caiu na minha mão e ninguém ia me falar porque não vi um risco do contencioso. Mas eu consigo enxergar ali, eu consigo contribuir. E ter uma linguagem simples. Eu não gosto de ter pessoas no time que não consigam se comunicar com outros times que não seja jurídico. A gente tem essa mania de jargão, né? Então,
tá lá conversando com alguém, a pessoa fala, ai, mas eu não sei o que é um acordo. Eu falo, gente, tudo bem, você não precisa saber, deixa eu explicar de outra forma. Então, ter essa sensibilidade também de como que você tá se comunicando com os times internos. Eles estão entendendo a mensagem que você quer passar? Ou eles estão com receio de fazer qualquer tipo de pergunta e parecer que tá sendo uma pergunta burra, né? Então, ter essa sensibilidade no contato, ter essa sensibilidade na comunicação, como você vai escrever, como você vai colocar, entender o impacto que isso pode causar, entender a empresa como um todo e o que o time, a empresa, o iFood, a empresa X, o que a gente quer, para onde eu tô caminhando, eu preciso seguir esse direcional, não posso ir pro outro lado. São atribuições que a gente não consegue achar rapidamente, né? Não são coisas que a gente consegue, às vezes, numa entrevista só, a gente consegue buscar. Né? É fácil de ver, tem ou não tem? Às vezes é experiência. E tudo bem também a pessoa entrar e estar aberta a entender. Então, se você está aberto a aprender, já é mais da metade do caminho andado. Então, busca uma atualização. Para quem quiser trocar, às vezes, de equipe ou de empresa, o que vocês admiram em outros profissionais? Onde vocês buscam chegar? O que está fazendo sentido? Você quer ir para uma empresa de tecnologia? Você quer ir para um banco? Você quer ir para uma empresa mais tradicional? O que está fazendo sentido para você? Para você entender que o teu objetivo é aquele, o que você vai fazer para se desenvolver para chegar lá. Então, às vezes, para cá faz sentido você ter essa visão, para outra empresa não. Então, acho que vai de cada um, mas entender o objetivo da empresa, para onde você quer ir como profissional, já ajuda a entender o que você faz, né? Estudo, vou para outro lugar, faço o curso, o que eu faço. Então... Legal. Muito interessante ver a coerência, né? A gente falou em alguns momentos aqui sobre essa empatia, essa preocupação com o outro, né? Com a outra parte, com o cliente, com os times internos. É legal ver de novo aqui, poxa, olha o nível de preocupação do jurídico com as outras áreas que interagem com ele, com as outras partes. Então, super coerente, alinhado, acho que faz total sentido com tudo que você falou aqui. Fico muito feliz que o ProJuris Acordos está conseguindo ajudar numa atividade tão importante, tanto dentro da empresa, assim como para quem está lá na outra ponta. Poxa, para aquela pessoa, às vezes, é um problemão gigante, problemão do dia, da vida deles. Então, que bom que a gente está conseguindo fazer parte disso junto com você, tá? Bom, deu o nosso tempo. Agora, se fizer sentido, a nossa audiência, as nossas conversas começam aqui, mas nem sempre elas terminam, né? Por aqui. Então, se você tiver uma rede social, uma área, um espaço de contato que você queira citar aqui, para as pessoas, caso queiram depois tirar uma dúvida, seguir conversando com você, fique à vontade, o espaço é seu. Eu tenho LinkedIn, meu nome é muito difícil, né? A gente estava até brincando no início. Eu não tenho um nome que facilite me achar. Mas é Julia Peixe Zolini no LinkedIn, vocês conseguem me achar por lá. E no Instagram também, quem quiser trocar uma ideia, é Julia Peixe, só me procurar, que a gente consegue continuar conversando, marcar um café, uma reunião virtual, enfim. Legal. Estou à disposição. Para facilitar, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link do LinkedIn para ficar ainda mais fácil. Quem quiser achar, vai achar. Fiquem tranquilos, tá? Julia, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, né? Como eu falei anteriormente, o nosso propósito aqui de disseminar conhecimento, acho que funciona graças a pessoas como você. Então, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar seu tempo, seu conhecimento. Em nome da audiência, te agradeço. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigada a vocês. Adorei participar. Fiquei um pouco nervosa. Ficou? Não pareceu. Não pareceu. Deu certo, mas foi ótimo. Obrigada. Imagina, pra gente foi um prazer também. E espero que para você que nos acompanhou até agora, que você tenha gostado, que você tenha aprendido, que você saia daqui disseminando esse conhecimento. Encaminhe o episódio para seus colegas e, acima de tudo, use esse conhecimento. Se você mudar uma vírgula na sua rotina hoje, a partir de amanhã ela está uma vírgula maior e melhor. Então use o conhecimento que a gente trouxe aqui para você. Certamente vai fazer sentido no presente e no futuro da sua atuação jurídica, tá bom? Obrigado, meus amigos. Toda quinta-feira, então, tem um novo episódio do JurisCast para você. Obrigado a você que nos acompanhou até o final deste episódio. Nos vemos, então, quinta-feira que vem, no próximo episódio do JurisCast. Até lá e tchau. Você ouviu o JurisCast. Produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.